Steve Jobs, o criador do iPhone, o celular que revolucionaria para sempre a forma como a sociedade interage com a internet. Quando ele faleceu aos 56 anos, o mundo inteiro ficou chocado. Porém, o que muitos não sabem é que sua genialidade foi um dos principais fatores para o seu fim. Nós somos capazes de criar uma realidade que só existe em nossas mentes? Para muitos, a realidade é incontrolável. Mas para Steve Jobs, uma nova realidade pode sim ser criada a partir de nossas mentes. Como você mesmo sabe, a mente de Steve Jobs era mágica. E como não poderia ser, já que ele mudou a forma como eu e você nos comunicamos. E essa magia mental colaborou para que Jobs não fizesse mais por sua própria saúde e assim acabaria por encurtar a própria vida. A vida de Jobs foi recheada de controvérsias, desde envolvendo sua vida empresarial até a vida pessoal, para além desse ideal megalomaníaco de criar uma realidade a partir da mente. Mas onde exatamente começa a genialidade de Steve Jobs? É só assim para entendermos como ele pensava. Ainda na juventude, Jobs gostava de eletrônicos, que estavam começando a bombar na década de 70 nos Estados Unidos. Mesmo apaixonado por eletrônicos, ele detestava estudar na escola, tanto que uma professora chegou a oferecer doces para ele se motivar a realizar as tarefas e a se dedicar aos estudos. Assim, ele pulou algumas séries, mas os problemas escolares voltaram. Quando chegou ao ensino médio, Jobs passou a morar e a estudar em uma cidade no Vale do Silício, que ainda não tinha o renome que possui hoje. Lá, ele conheceu Steve Wozniak e se tornaram amigos que partilhavam a paixão pelos eletrônicos. Tempos depois, os dois fundariam a Apple. Mesmo na faculdade, ao contrário do que muitos pensam, Jobs não foi nem perto um dos mais estudiosos, tendo inclusive largado um curso de artes antes do término. Ainda assim, anos depois ele considerou que o período na faculdade o ajudou imensamente a alcançar tudo o que ele conseguiu na carreira. Isso porque o futuro empresário continuou frequentando oficinas e seminários de outros cursos, tendo inclusive participado ativamente de aulas de caligrafia. Segundo o próprio Jobs, a caligrafia o ajudou a construir a tipografia dos computadores da Apple. Mas antes de fundar a Apple, Jobs chegou a trabalhar na Atari. Já nessa empresa, sua personalidade controversa, que veremos mais à frente, já havia se espalhado. Porém, isso não atrapalhava a visão que as pessoas tinham sobre o brilhantismo dele. O cofundador da Atari, Nolan Bushnell, o descreveu com as seguintes palavras: frequentemente ele era o mais inteligente da sala, e ele deixava que as pessoas percebessem isso. Em uma viagem à Índia, após sair da Atari, Jobs observou as diferenças daquela cultura local, principalmente entre os mais velhos de regiões menos ricas do país, para a cultura americana, e constatou uma coisa que é vista até hoje na Apple. Para ele, a intuição é melhor e mais poderosa do que o intelecto. E não é por coincidência que o iPhone e todos os outros dispositivos da Apple se destacam por buscarem sempre serem o mais intuitivo possível. Ele aplicou na prática o que acreditava. Além de inteligente e intuitivo, Jobs parecia viciado em trabalho. E eu não estou brincando. A falta de trabalho era como arrancar um braço para ele. O triste é que isso foi responsável por alguns dos piores momentos da sua vida, como você logo verá. Foi após a viagem que o mais novo empresário fundou a Apple, em 1976, junto de Wozniak e Ronald Wayne, que não demorou a sair da companhia. O escritório da Apple, no início, era simplesmente a garagem de Jobs. E foi lá onde a empresa da maçã construiu seu primeiro computador, o Apple I, que era um computador bem diferente do que conhecemos hoje, sem tela ou teclado, por exemplo, mas que seriam úteis para aqueles que quisessem, por conta própria, montar, por assim dizer, o resto do computador com tela ou teclado. O Apple II não demorou a ser lançado, dessa vez voltado diretamente para o consumidor, com tela e teclado. Não é segredo para ninguém que isso revolucionou a maneira de pessoas comuns usarem o computador. Nos 3 anos seguintes ao lançamento da segunda máquina, a Apple viu as suas vendas alcançarem a impressionante quantia, ainda mais na época, de 118 milhões de dólares. Jobs era genial, e isso se provou nos números. Mesmo assim, gênios podem ser pessoas complicadas e polêmicas, e também podem cometer erros fatais. Nem só de sucesso a Apple viveu, e os computadores Apple III e Lisa foram fracassos retumbantes. O computador Lisa recebeu esse nome por conta da filha de Steve Jobs com Kristen Brennan. Porém, apesar de ter nomeado o computador assim, o empresário ficou enfurecido quando soube que Brennan estava grávida e negou que era o pai de Lisa por anos.
sendo que também ele chegou a dizer que o computador se chamava Lisa por pura coincidência. Muito tempo depois, um teste de DNA foi feito para comprovar que Jobs era realmente o pai de Lisa, e ele admitiu com as seguintes palavras: "Óbvio que o computador foi nomeado por causa da minha filha." Apenas essa palhinha nos mostra como Steve não era perfeito. Ele foi um péssimo pai. Isso nos mostra como pessoas tidas como revolucionárias e bem-sucedidas também podem ser detestáveis. Lisa Brennan, Jobs, manteve um relacionamento confuso com seu pai ao longo dos anos. Ela até chegou a dizer que não era uma pessoa interessante o suficiente para o próprio pai. Pouco após o lançamento do Lisa, a Apple lançou o Macintosh, que recebeu grandes recursos em propagandas, pois era a grande aposta da companhia, sendo que a divisão responsável por esse computador era encabeçada por Jobs. Mas, ao contrário do que muitos imaginavam, o Macintosh foi um verdadeiro fracasso em vendas, e Jobs apelou ao CEO da Apple, John Sculley, que aumentasse ainda mais os gastos em comerciais e reduzisse o preço do produto. Sculley não concordou nem um pouco com essa ideia e convocou o conselho de diretores da Apple, da qual Jobs obviamente fazia parte, sendo um dos fundadores, para decidir o destino do genial inventor. E qual foi a decisão do conselho? Tirar Steve Jobs da divisão responsável e retirar também todos os deveres que ele possuía como um dos principais executivos da companhia. Isso acabou por forçar um pedido de demissão de Jobs na Apple. É plenamente possível dizer que a Apple demitiu o próprio fundador. Dessa forma, Steve Jobs já havia atingido o fundo do poço em sua carreira, que já era brilhante até ali. Mas o genial inventor ainda daria a volta por cima, trilhando um caminho que deve ter feito a própria Apple sentir inveja, como logo veremos. Ao sair da companhia que ele próprio fundou, Steve criou a Next, também voltada para a tecnologia. Além disso, também comprou a Pixar. Ele nunca deixava de trabalhar. E foi no momento que ele comandava e produzia para a Pixar que a empresa foi vendida para a Disney por uma fortuna, 7,4 bilhões de dólares. Também sob seu comando, a Pixar lançou alguns de seus grandes sucessos, como Toy Story, que foi um sucesso absoluto para a época, além de apresentar tecnologias inovadoras, sendo o primeiro longa-metragem criado totalmente em 3D animado. Enquanto Steve Jobs fazia um sucesso estrondoso com a Pixar, a Apple vivia o oposto disso. Ela estava muito mal das pernas, chegando até a beira da falência por falta de inovação. Então, ele voltou à Apple como CEO e passou a trabalhar ativamente no desenvolvimento do iPhone, iPod, iPad e iMac. Com o empresário de volta para casa, a Apple queria mostrar que era diferente das outras companhias, sendo inovadora e mais do que isso, mostrando que ela pensava diferente, estando sempre um passo à frente. Tanto que "Pense Diferente" se tornou o slogan da empresa após a volta de Jobs. Nessa mesma época, ele já estava casado com Lauren Powell, com quem teve outros 3 filhos, além de Lisa. Apesar do temperamento agressivo que ele atribuía ao próprio perfeccionismo, a Apple não teria se tornado o que é hoje sem seu principal fundador. Em 2001, poucos anos após sua volta, a companhia lançou o primeiro iPod e revolucionou não só a forma como nós escutamos música, mas também transformou a indústria musical. Em 2007, veio a consagração final do inventor, o iPhone. Foi um sucesso absoluto desde sua apresentação. Por mais que à época alguns não acreditassem que fosse dar certo, como a Microsoft, o CEO da empresa rival da Apple, Steve Ballmer, simplesmente riu quando o iPhone foi lançado e disse que a criação de Jobs não tinha chance de participação significativa no mercado de celulares. Ironicamente, a Microsoft não demorou a se aventurar no mercado de smartphones, mas ela foi um fracasso retumbante, sendo uma das maiores manchas na história da empresa, que por coincidência riu da Apple e de Jobs. Steve Jobs estava no auge de sua genialidade, mas pouco tempo depois do lançamento do iPhone, os problemas de saúde começaram a aparecer, ou melhor, voltaram a aparecer. Durante toda a inovação da Apple, Jobs ainda comandava a Pixar, ou seja, ele tinha 2 empresas bilionárias sob seu comando, enquanto o dia continuava tendo só 24 horas. Uma realidade impossível de alterar. Em suas próprias palavras, "Foi a pior época da minha vida. Eu ia para o trabalho às 7 da manhã e voltava para casa às 9 da noite. As crianças já estavam na cama e eu não conseguia falar com elas, falar com Lauren. Eu estava tão exausto, então tudo o que eu fazia era assistir TV e vegetar. Isso chegou perto de me matar." Essas tristes palavras de um gênio que se dedicava integralmente aos negócios e suas inovações
se tornam ainda mais fortes quando souberam que ele já havia sido diagnosticado com pedras nos rins em 2003. E foi visto também um princípio de tumor no pâncreas, que se desenvolveria com uma forma rara de câncer no mesmo órgão. Para resolver esse tumor, os médicos lhe recomendaram uma cirurgia que lhe garantiria uma boa saúde por mais alguns bons anos, ou até décadas. Mas, por incrível que pareça, Jobs se recusou por 9 meses a fazer essa cirurgia. Mas se arrependeu disso ao perceber que sua saúde estava piorando rapidamente. Ele fez a cirurgia em agosto de 2004. Mas por que ele demorou tanto a fazer a operação e como ele se tratou nessa época? Ele se tratou com acupuntura, suplementos dietéticos e sucos. E o motivo disso é que Jobs acreditava que a realidade poderia ser o que ele quisesse que ela fosse. Os empregados da Apple costumavam dizer que ele sempre tentava moldar a realidade para atingir seus objetivos. Como quando ele pediu para que o tempo de inicialização fosse reduzido em 10 segundos, e os engenheiros disseram que era impossível, mas a palavra impossível não existia em seu vocabulário. Tempos depois, o tempo de inicialização foi reduzido em 28 segundos. Mesmo após a cirurgia bem-sucedida, o atraso já tinha prejudicado a saúde de Jobs, e apenas parte do pâncreas foi retirado, o que não curou a doença. Em 2009, ele tirou licença médica da Apple. Pelos 2 anos seguintes, o empresário continuou alternando entre idas e vindas à empresa, sempre participando das decisões estratégicas, mesmo enquanto estava de licença. Em 24 de agosto de 2011, ele renunciou ao cargo de CEO da companhia e indicou Tim Cook para sucedê-lo, sendo que o executivo é o CEO da Apple até hoje. Uma vez, Jobs declarou que só pararia de trabalhar quando seu corpo não aguentasse mais, e assim ele fez. Em 5 de outubro de 2011, quase 3 meses após a renúncia, Steve Jobs faleceu. A realidade não podia ser o que ele queria. Em uma entrevista na Universidade de Stanford, em 2005, Jobs disse: "A morte é a melhor criação da vida. Agora você é o novo, mas em um futuro não tão distante, você vai gradualmente se tornando o velho." Steve Jobs foi enterrado no coração do Vale do Silício, o que parece nada mais justo para um daqueles que foi o grande responsável pelo mundo tecnológico, conectado e diferente que temos hoje. Apesar da personalidade exótica e controversa, das polêmicas com a filha Lisa e do fato dele acreditar que a realidade poderia ser decidida pela própria mente, Steve Jobs é ainda um dos maiores gênios dos últimos tempos. Mesmo assim, mesmo sendo um gênio, ele não era capaz de controlar ou criar sempre a realidade que ele desejasse. Ainda na entrevista em Stanford, Steve Jobs disse: "A única forma de realizar um grande trabalho é fazendo o que você ama." Jobs fez o que amava, beirando a perfeição nas invenções, até onde seu corpo aguentou, até onde a realidade permitiu, e essa ele não conseguiu recriar.